Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a medida provisória dos portos. O Brasil, com mais de 8 mil quilômetros de costa e com crescente intercâmbio internacional, deve, evidentemente, modernizar, aperfeiçoar constantemente seu sistema portuário. Ainda mais com a elevação de sua produção agropecuária e sua inserção no mundo globalizado. Na medida provisória que o governo enviou ao Congresso, há uma forte alteração do regime dos portos, que no Brasil sempre respondeu pelo formato de portos públicos. A MP ainda está sendo debatida no Senado e suscita uma série de dúvidas da parte dos setores políticos conhecidos como nacionalistas. Para nos falar sobre a MP dos portos, o Agenda Econômica tem como seu convidado o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-governador daquele estado por 3 vezes, portanto, tendo tido sob sua responsabilidade o porto de Paranaguá, um dos maiores portos graneleiros do mundo. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, obrigado pela presença aqui conosco. Primeiramente, gostaria de uma opinião mais ampla, porque o senhor tem afirmado em discursos, reiteradamente, que essa MP, Medida Provisória dos Portos, vai na direção da privatização, contrariando a realidade mundial da economia portuária. Podia explicar esse ponto de vista? O mundo inteiro, Beto, não embarcou nesse navio da privatização. Nós conhecemos 2 países que privatizaram os portos e os seus portos não são modelo nem sucesso para ninguém. A Inglaterra, da Margaret Thatcher, e a Nova Zelândia. Não são exemplos os portos ingleses nem os portos da Nova Zelândia. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhum porto privado. É o país da liberalização de tudo, da privatização de tudo. Os portos são dirigidos por autoridades portuárias, municipais, estaduais e federais. A dragagem nos Estados Unidos é feita pelo Exército norte-americano, é uma questão de segurança nacional. O porto é a porta de entrada e de saída de um país. E eu, pessoalmente, desde menino, com 19 anos de idade, eu, estudante de Direito, já dava assessoria jurídica para os sindicatos dos portuários de Paranaguá. Governador por 3 vezes, tive sob a minha administração o Porto de Paranaguá. A guerra pela privatização é antiga. Ela corresponde a interesses comerciais das tradings estrangeiras, de grupos internacionais e alguns grupos nacionais. A Globo, por exemplo, fazia uma campanha brutal contra o Porto de Paranaguá. A Miriam Leitão chegou um dia no Jornal Nacional a dizer que, em função de uma medida que nós havíamos tomado de fiscalizar a qualidade dos grãos, eu explico por quê, havia muita falsificação de mercadoria no porto. Misturavam a soja e o milho areia. E daí, isso nos testes de laboratório, derrubava o nível proteico. Então, eles colocavam, além de areia, urina de gado, que aumentava o nível proteico. E havia 2.400 reclamações por ano em relação à qualidade do Porto de Paranaguá, em portos que tomavam cuidado de fazer um exame mais detalhado. Eu coloquei lá Claspar, a empresa pública de classificação do Paraná, e só embarcava a mercadoria classificada. Eu separei o transgênico do não transgênico, porque o grão convencional tinha preço melhor no mercado internacional. E reduzi as reclamações de 2.400 ao ano a 0. Mas ela foi para o Jornal Nacional da Globo e disse que tinham constatado que medidas do governo do Estado tinham derrubado a exportação de grãos de Paranaguá de 660 milhões para 226 milhões de toneladas. É uma coisa drástica, né? Daí eu fui obrigado a explicar num comercial do governo do Estado, que eu realizei, que essa história de 600 cair para 200 era uma piada de mau gosto de uma emissora extraordinariamente maliciosa e mal informada. Naquele ano, o Brasil exportou e produziu 55 milhões de toneladas. O Paraná produziu 10 milhões e poucos de toneladas. Então, os números que ela deu eram maiores que a produção do mundo inteiro, que jamais chegou a 226 ou a 666 milhões, 664 milhões de toneladas.
Nós respondemos com dureza, com firmeza, mas não adiantou. Logo depois vai o Bial lá numa véspera de eleição, da minha reeleição, e falando dos estrangulamentos da economia brasileira, e me mostra que o Porto de Paranaguá tinha uma fila de 90 quilômetros, ou 120 quilômetros, já não me recordo, e põe no ar um filmete. O filmete era do governo que me antecedeu, quando realmente havia fila. Havia toda uma tentativa de desmoralizar o Porto para privatizá-lo. Nós já havíamos resolvido o problema da fila, agendando os caminhões que chegavam no Porto de Paranaguá. Porque a fila, na verdade, se deriva do fato de que os caminhões saem da colheita e não têm aonde fazer a silagem, o armazenamento da sua mercadoria. O Brasil está sem armazém. Então, eles armazenam na estrada. E como eles não conseguiram ainda vender a sua soja, eles esperam que navios de outros lugares, da Argentina, por exemplo, que venham com meia carga, 2/3 de carga, parem em Paranaguá e eles vendem a soja para completar. E enquanto não vendem, ficam parados na estrada, sem banheiro, sem alimentação, sem higiene, sem nada. Eu estabeleci que só podia entrar na estrada o caminhão que estivesse agendado, tivesse o seu navio agendado no Porto de Paranaguá. Acabou a fila. E até hoje não existe mais fila em Paranaguá. Mas o Bial mostrou um filmete de 2, 3 anos antes do meu governo. E depois mostra um pequeno congestionamento num terminal. Eu fui ver, mas meu Deus, será que o agendamento informatizado não está funcionando? Era um terminal privado. E ele mostra aquela barbaridade, aquela confusão num terminal privado, sei lá por que aconteceu, e diz, precisamos privatizar o Porto de Paranaguá. É um gargalo. Então, a pressão para privatizar os portos brasileiros, ela vem de longe. Ela está vinculada a interesses muito claros. Agora, senador, eu tenho a impressão que talvez seja inegável o fato que, infelizmente, no Brasil, existem gargalos que não necessariamente dizem respeito só aos portos, mas à falta de uma integração adequada, inclusive para ligar para o norte do país, porque as grandes saídas continuam sendo pelo sul e sudeste. O caso mais claro é o da Norte-Sul, a ferrovia Norte-Sul, que mais de 20 anos depois continua sem ter todos os trechos acabados para permitir que esse escoamento se dê por diferentes partes do Brasil e, inclusive, no norte, ficando mais próximo de áreas compradoras, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Você não está errado. Então, você está me dizendo que o problema não é porto. O problema é infraestrutura rodoviária, o problema é infraestrutura ferroviária, que está sendo privatizada. O custo do Brasil, o famoso custo do Brasil, é o custo do pedágio. É o custo das ferrovias que não existem, não é? Que provocam a utilização das rodovias e acabam congestionadas. Agora, congestionamento em porto é uma coisa natural. Você veja bem, o congestionamento ocorre na safra. Agora, o porto jamais vai ter uma superestrutura capaz de, tranquilamente, durante a safra, escoar a produção com a rapidez imaginada. Por quê? Porque o resto do ano não tem safra. Então, se nós tivermos uma estrutura portuária excepcional, exemplar, ela vai ficar parada. E aí há o problema comercial, inclusive. Vai custar quanto a manutenção de uma superestrutura parada para um movimento excepcional, sazonal, durante a safra? Nós acabamos tendo congestionamento de navios quando a safra se frustra em outros lugares do mundo. Então os navios vêm para a costa brasileira esperando a possibilidade de completar uma carga ou de conseguir uma carga. E isto é absolutamente sazonal, vai acontecer aqui em qualquer lugar do mundo. O que não significa que nós não possamos melhorar os nossos portos, que nós não tenhamos alguns problemas que devem e podem ser resolvidos. Mas não esqueça que nós multiplicamos de uma forma fantástica a exportação brasileira e os nossos portos deram conta do recado. Agora, falta porto no norte? Tudo bem, vamos investir nos portos. Eu levei a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao Porto de Paranaguá. Quando eles anunciaram, ela, o ministro dos Portos e o pessoal da ANTAC também, quando eles diziam que o Porto de Paranaguá era inviável.
E na minha página hoje, vocês podem até aproveitar nesse programa, acrescentem depois, está lá a entrevista da ministra Dilma, do ministro dos Portos e dos técnicos. A ministra Dilma diz com toda a clareza, ministra da Casa Civil, nossa futura candidata à presidência da República, que o Porto de Paranaguá era um exemplo para o Brasil e que o governo federal ia se inspirar no modelo do Porto de Paranaguá para administrar os portos brasileiros. Ela ainda pensa assim como presidente? O ministro dos Portos diz: o que vejo na mídia e na televisão é congestionamento na estrada, é um porto que não funciona, mas o que vejo aqui é completamente diferente. E o técnico do Ministério da ANTAQ dá um depoimento fantástico. O que nós vemos aqui é investimento, velocidade, um porto modernizado, mas não era o que a Globo demonstrava. E eu tive que responder à Globo. Agora respondi como? Na televisão do Estado no Paraná, sem ter o alcance que a Globo Nacional, tem. Né? Foi uma resposta pequena diante da tentativa de desmoralização nacional. Você me pergunta se a Dilma mudou de opinião. Parece que mudou pela medida provisória que manda para cá, que é a medida da desnacionalização, é a medida da entrega do porto para o setor graneleiro. Isso é muito ruim, porque daí, como vai se desenvolver a economia industrial, se o setor graneleiro vai privilegiar os seus próprios produtos. É a entrega do porto para os armadores, o que, aliás, parece que o Eduardo Braga já andou mudando, colocando lá um dispositivo que os armadores não podem participar com mais de 5% da estrutura portuária, concorrência pública, dizendo que os grandes navios não podem parar nos portos brasileiros. Esta é a falácia maior. Os grandes navios não param nos portos do mundo. São um número relativamente pequeno de super navios, super graneleiros, super petroleiros, que vão parar em 2 ou 3 portos da América do Sul. Um no Brasil, outro não sei onde. Ou você imagina que o setor privado vai construir 30 superportos para encostar meia dúzia de navios e depois quebrar por falta de movimento de carga? É evidente que não. E o mais terrível nisso tudo é o que nós constatamos no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União estava penalizando com o voto duro do ministro Carreiro os portos privados que estavam saindo da verticalização da sua própria carga e fazendo carga de terceiro como se fossem portos públicos. O voto estava pronto, já tinha sido proferido outras vezes. E daí disse, e eu li isso nos jornais do país, que a ministra Dilma teria ido ao Tribunal de Contas ou mandado uma mensagem ao ministro Carreiro pedindo para postergarem a votação que puniria os portos que estavam funcionando irregularmente e que determinava que a ANTAQ fizesse licitação. E por quê? Porque a medida provisória passou a permitir o que era proibido. Então, você vê que aí temos um jogo pesado de interesses e de interferências. Eu fiz um discurso no plenário e pedi que ele fosse enviado ao Conselho de Ética do Governo Federal e ao Ministério Público Federal. Então, que expliquem por quê. Que espécie de interesse tem atrás disso? Interesse nacional? Me parece que não. Privatização não atende a interesse nacional. Agora, que os portos precisam ser melhorados, que os portos do Nordeste precisam de investimento. Mas e a conversa, Floriano, de que nós não temos dinheiro para isso? Você já viu a PPP que passou outro dia aqui? Quem é que vai financiar isso? É dinheiro público através do BNDES. Nós temos dinheiro, sim. Agora, se entregarmos para setores privados, internacionais ou nacionais, os portos que são a porta de entrada e de saída do país, nós perderemos o controle da nossa economia. Por exemplo, Paranaguá estava exportando só grãos, era um dos maiores portos graneleiros do mundo. Eu diversifiquei, eu botei carga variada, porque aí o porto funciona o ano inteiro, o pessoal portuário pode ganhar, a cidade tinha rendimento com isso, tinha trabalho para todo mundo. O porto não pode se especializar, sendo a única porta de entrada e de saída de uma região, numa coisa só. O que entrou? Entrou tudo, carga variada, principalmente automóvel, container e tudo mais. Nós viabilizamos e esse destaque da carga variada foi notado pelo grupo que acompanhou a presidenta Dilma. E nessa matéria que está no meu site, na minha página na internet, isso fica bem claro na entrevista que não eu fiz,
que a imprensa fez com eles e que eu acabei colocando na minha página. Qual é o endereço da página? É robertorequião.com.br. E nós vamos encontrar lá na seção de vídeos. Procura na seção de vídeos e encontra Porto de Paranaguá. E está colocada com destaque. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui a questão da verticalização. Essa medida provisória atenderia o comércio internacional de contêineres, que o senador chama de verticalização. Continue com a gente.